Rodrigo, fala um pouco de sua trajetória e como entrou o cinema em sua vida e como isso está se desenvolvendo até hoje. Certo. Eu tenho uma formação, minha formação é em filosofia. Eu tenho uma pesquisa em filosofia, dou aula de filosofia, mas sempre tive uma aproximação muito forte com o cinema aqui em Salvador e terminei vivendo muito próximo de pessoas que trabalhavam com cinema, até que durante muito tempo eu tinha uma, uma certa obsessão, assim, particularmente com a dramaturgia. Então, desde muito cedo, adolescente, eu já escrevia peças de teatro, já escrevia roteiros que eu não filmava, mas tem lá um volume de coisas que eu produzia. E na medida que o tempo foi passando, oportunidades raras iam surgindo aqui em Salvador, eu fui me familiarizando com produções de amigos meus e me aproximando de alguma maneira. Em 2008, por aí, mais ou menos, 2009, Alexandre Guena, Xancha, você, portanto, coloca um projeto chamado Geração Beat. O Geração Beat, que é um projeto que ele articulou uma produção que envolvia um conjunto de cinco produções de videoclipes. E esse projeto Geração Beat, ele submeteu a um edital de cinema na FUNSEB e ele terminou conseguindo um patrocínio para viabilizar esse projeto, que na verdade eu entendo assim como sendo um momento, isso se deu ali entre 2008 e 2009, mas ele já vinha desenvolvendo esse projeto em 2005, mas em 2008 e 2009, Xancha reuniu um grupo de pessoas, selecionou um grupo de pessoas que se inscreveu lá, e ele selecionou umas 20 a 30 pessoas, salvo engano, de características diferentes, com interesse diverso dentro do cinema. Então ali você tinha gente interessada em produção, gente interessada em fotografia, gente interessada em dramaturgia, gente interessada em interpretação, direção. Então ele selecionou, que era um time que eu considero fortíssimo, de pessoas que desenvolveram vários projetos, já vinham desenvolvendo outros projetos e seguiram desenvolvendo outros projetos em Salvador, e reuniu, a partir desses grupos, dessa equipe, ele separou os 4, 5 grupos, onde cada um desenvolveu um trabalho financiado de produção de videoclipe. Foram convidados algumas bandas, alguns músicos para conversar conosco. Eu fui então selecionado nesse grupo por Guena, por Xancha, e nós conversávamos com artistas da cidade, com bandas, e nosso grupo convidou o Glauber Guimarães, que era então vocalista de uma banda de rockabilly de Salvador, conhecidíssima em Salvador, fora de Salvador, fora da Bahia, rodou aí por alguns lugares, inclusive fora do Brasil, que foi o Dead Billies. A gente convidou o Glauber, que estava desenvolvendo um projeto solo chamado Teclas Pretas, que ele produzia com Solovera, Jorge Solovera. Glauber topou, a gente escreveu um roteiro, mandamos para Glauber topou, nós juntamos nossa equipe com Glauber, discutimos o projeto, convidamos algumas outras pessoas que não estavam envolvidas com o edital do Geração Beat, que foram os amigos que vieram da Vogal Imagem, Wallace, Diego Assi, Wallace Nogueira. A gente convidou eles compuseram a equipe conosco, e a partir daí a gente deu início às gravações do Teclas Pretas. Foi um momento que, enquanto nós produzíamos o clipe do Teclas Pretas, outros grupos desenvolviam outros videoclipes, a exemplo de grupos que desenvolviam trabalho de clipe do Retrofoguetes, que é outra banda também de Salvador, de surf music, e Fett, uma banda de metal, Nancy Viegas, uma outra artista também conhecida e super respeitada na cena rock de Salvador dos anos 90, 2000, que até hoje produz um bocado de coisa bacana. Enquanto nós produzíamos simultaneamente esses trabalhos, sob, digamos assim, a batuta do projeto proposto por Xancha, que é o Geração Beat, que foi assim uma coisa que eu considero mágica, porque propiciou financiamento para videoclipe em uma cidade que não tinha
uma cultura de produção de videoclipe com financiamento, seja privado, seja público, tudo muito feito na base do faça você mesmo, e ali a gente se deparou com uma estrutura mínima para produzir alguma coisa com uma qualidade minimamente assegurada em termos materiais. Porque criatividade, a gente já vinha notando, já tinha alguma coisa mais ou menos solidificada na cidade que acenava para que qualidade não faltava, mas com o alicerce material, que foi a aquisição do financiamento conseguido por Xanxa, que era um cara que já tem uma trajetória de videoclipe há muito tempo na cidade, premiado com clipes importantes, exemplo de Pitch, produziu gente diversas aí da cidade, até fora daqui também, assim como Spencer, que foi seu parceiro na produção de clipe. Então, assim, enfim, é um momento mágico e Xanxa propiciou isso na medida em que desenvolveu esse projeto. Nós produzíamos esses clipes que saíram, clipes que eu considero de altíssima qualidade, com profissionais, alguns já com experiência no que já vinha fazendo na sua lida com o audiovisual. E o resultado, particularmente do Teclas Preta, foi uma coisa surpreendente, porque a gente terminou conseguindo uma circulação do nosso videoclipe para além, talvez, da expectativa das pessoas que estivessem envolvidas. A gente ganhou prêmios, como o Bahia de Todos os Rocks, mas que era um projeto belíssimo, desenvolvido por Mirdá aqui na Bahia, que reunia produtos da cena independente, da cena cultural independente na cidade de Salvador. Então, e premiava melhores shows, melhores discos, melhores videoclipes. Era um festival que dava atenção a essa cultura independente. Nós concorremos naquele ano com Teclas Pretas, entre 2009 e 2010, acho que foi 2010, a gente concorreu com Teclas Pretas, nós ganhamos e logo em seguida a gente teve também a premiação do Festival Nacional de Clipes e Bandas do MIS, do Museu de Imagem e Som de São Paulo. O clipe terminou circulando na grade da MTV e foi exibido também na Cidade do México. Enfim, o clipe deu uma bombada, assim, foi uma coisa muito inusitada. E isso tudo graças, preciso ser dito sempre, graças a essa iniciativa de Xanxa com o projeto do Geração Beat, que agora ele retoma em uma nova edição. Aquilo ali foi a segunda edição, em 2008, 2009, quando eu participei. Agora a gente está chegando à quinta edição. Então, assim, a gente teve outros momentos. A gente recebeu esse prêmio aqui do Bahia de Todos os Rocks. E foi um acontecimento, né? Para a gente, naquele momento, era o grande evento da cidade, era o que congregava o que tinha de interessante na cena alternativa da cidade, então para a gente foi uma felicidade enorme. E dali o clipe saiu para a grade da MTV, circulou em TV fora daqui, do país, então a gente estava já super realizado, digamos assim, com a circulação do clipe. Quando de repente, em 2012, o clipe voltou. Eu estava em casa, Nani estava grávida de minha filha, já com a barriga grande já. Em 2012, eu recebo a ligação de que o clipe tinha sido premiado de novo no Festival Nacional de Clipes e Bandas, lá pelo MIS São Paulo. E aí foi uma loucura, né? Porque minha filha lá 6, 8 meses na barriga, trabalhando, e os caras mandaram a passagem. Eu zarpei para São Paulo, cheguei lá e encontrei Pesce, que fez a direção de arte do clipe e roteirizou comigo também. E já desembarcamos, já fomos lá, fui para casa de minha irmã e à noite já fomos para o MIS. E eu não contei para ninguém, né? A própria Pesce, ela não sabia que eu sabia do resultado, eles pedem sigilo e tal. E lá chegando, Inocente, Clemente dos Inocentes, está apresentando, vai e apresenta a banda independente campeã, que foi o Teclas Pretas. E aí o MIS foi abaixo, gritaria, tinha um bando de baiano, amigo nosso que apareceu por lá, e a gente saiu dali já junto, tinha uma rádio montada lá do lado de fora para dar entrevista, e a moçada esperando para ir beber na Augusta. E a gente lá conversando ainda na rádio, e de lá descemos e a coisa só acabou quase no outro dia de manhã
comemorando um clipe que parecia que nunca ia acabar. É um clipe que eu volto a falar dele sempre, é incrível isso. O clipe daqui a pouco, o clipe tem o quê? O clipe tem uns 11 anos, 11, 12 anos. E ele sempre retorna, a gente fez vários depois daquilo, mas o Teclas Pretas ele volta sempre com muita força onde quer que surja o assunto sobre o videoclipe. E foi uma realização realmente que envolvia muita gente boa. Tinha Sofia Mídia, tinha Diego Assi, tinha a música de Glauber Guimarães, para mim disparado assim, um dos melhores compositores, cantores que a gente tem aqui na cidade. Então, foi uma alegria esse acontecimento e tudo isso graças à geração Beat, né? Isso que é importante ser dito. E agora, Xanxa chega aí com a proposta de uma nova edição da geração Beat. De 2008 para cá, muita coisa mudou. A democratização dos meios digitais são cada vez maiores, né? Ela é cada vez maior. Então, embora a gente talvez nesse momento político difícil certamente não despenda de recursos que venham a garantir um bem-estar na produção, digamos assim, mais apropriada, eu tenho certeza que isso pode ser em alguma medida suplantado pelos meios tecnológicos que estão mais acessíveis em alguma medida, mas também por uma disposição de um novo público que vem chegando aí, já fazendo várias coisas aí no audiovisual, na música. Tem uma diversidade que eu observo cada vez mais interessante em Salvador, e tanto no sentido tanto nos termos musicais, na cena musical, quanto no audiovisual. Salvador, apesar de tudo, continua produzindo muita coisa nessa zona árida que é a produção de cinema em Salvador. A gente fica sabendo hoje, por exemplo, que talvez o principal cinema da cidade esteja fechando as portas, ou pelo menos, se não fechando as portas, mas passando por um momento muito difícil. A gente tem o que a gente pode imaginar dessa nova edição é que o espírito da geração Beat é muito arejado, né? De muita criatividade e de muita experiência em produzir na aridez de Salvador, na aridez material, né? Na aridez, na dificuldade material que é produzir em Salvador, que de alguma maneira deve ser compensado com muita criatividade, muito empenho e vontade das pessoas aqui em se expressarem, cada um ao seu modo, da melhor maneira. E eu acho que Geração Beat é um convite a isso. Corta. Então seria falar um pouco sobre a longevidade da obra Videoclipe. Certo. Uma tá opinião bom. Pessoal. Tá bom. Posso começar? Quando a gente realizou o clipe, havia uma despretensão, meio que quase uma despretensão juvenil, embora feito quase que juvenil, assim, né? Mas embora feito com muita responsabilidade, muito apuro estético, a gente buscou, já tinha esse compromisso nas pessoas ali envolvidas, acho que de todos nós, né? E de minha parte, de Diego, de Wallace, de Glauber, havia um cuidado imenso em torno disso, de Percy, mas ainda que haja todo esse empenho, a gente nunca tem absoluto controle do resultado daquilo. E me impressiona, passada uma década, um pouco mais de uma década de feito esse clipe, como ele retorna com força. E é engraçado porque ele volta com camadas de leituras que me desafiam muitas vezes. Eu recebo depoimentos de pessoas que se impressionam com a cidade, que me perguntam em que lugar que aquilo foi filmado, porque havia uma exploração de Salvador de uma maneira que a gente buscava ângulos pouco usuais, e me surpreendem me comentando sobre o roteiro, sobre o uso da tartaruga no trem, sobre a questão da temporalidade. Já me apresentaram leituras ali ligadas ao candomblé, que sequer jamais passou pela minha cabeça, nem da de Percy também. Mas o que surpreende é que é isso, a obra ela escapa ao nosso controle, e ela se afirma numa duração aí no tempo
que vai trazendo novas camadas de sentido, vai sendo levado novas camadas de sentido à obra, mas também vão trazendo novas camadas de sentido à nossa existência. Então é como se, de alguma maneira, essa independência que a obra ganha no mundo vai sendo como que um filho que você vai assistindo ali um crescimento e quase que nenhuma relação como Dorian Gray, né, em Oscar Wilde, só que inversa, é o quadro que vai se despontando, vai se embelezando e a gente vai definhando enquanto ser humano, assistindo a um espetáculo que é uma obra de arte ali que vai aflorando em nossa frente. Esse florescimento da obra de arte eu acho que é a grande vitória que a gente tem sobre a decadência da existência. Eu acho que é a nossa vingança contra a morte. Eu acho que a obra de arte é isso.